This meeting is being recorded. Imagine se um dia eu não acordar. Quem vai puxar assunto com você? Quem vai mentir que você é legal? Imagine se um dia eu morrer. Você iria se arrepender de não ter dito tudo que eu perguntava. E eu vou morrer sem nunca saber. Se você no fundo me amava, você choraria, se lamentaria. Será que algum dia eu vou saber? Mas eu também me arrependeria, pois pra ti eu nunca me declarei. E agora também eu nem poderia declarar-me, eu nunca mais poderei. E isso faz com que eu me sinta mal, embora nem se passe na sua cabeça. Tudo que eu quero é ter você, mas não creio que isso um dia aconteça. Será que algum dia a gente poderia? Que é que eu não posso ser feliz? Vai ver, é porque eu não devo. Eu vou ser pra ninguém. Pode deixar assim. Pode deixar assim. Imagine se um dia eu não acordar. Quem vai puxar assunto com você? Quem vai mentir que você é legal? Imagine se um dia eu morrer. Será que algum dia a gente poderia? Por que é que eu não posso ser feliz? Vai ver, é porque eu não devo. Eu vou ser pra mim, pode deixar assim. Se algum dia eu não acordar, se algum dia eu não acordar. Hoje procurei mais de 1000 razões para não querer te conquistar. Hoje encontrei mais de 1000 razões para não querer e te largar. Pois ontem eu pude ter certeza que ia te ter pra mim, mas você mudou. Vontade por pena para quem você não gosta e assim me humilhou. E agora vou me enganar dizendo que tu és tudo que é ruim, mas eu podia ter dito pra
tentei fazer com que você voltasse. Também já tentei sozinho encontrar a solução pra acabar com essa dor que hoje assola o meu coração. Já tentei fazer com que você parasse de brincar com o meu sentimento e me ouvisse então por um momento pra eu tentar te convencer que nada foi em vão, nada foi em vão. Tenho medo que pra ti eu seja apenas mais um que te quer. E você vai me ouvir no rádio achar que é uma música qualquer. Preste atenção, cada verso só pra ti que eu vou cantar. Cada palavra que eu expresso visando te agradar. Não é bastante pra tu perceber quão grande é o meu amor e a minha dor. Já tentei de tudo pra você voltar. Já tentei ser mais feliz só pra fazer você chorar. Não vejo resultado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tá boa pra quem, né? Pra vocês não tá. Tá claro isso pra mim, né? Não sei como. Com retorno a 2003, com Fresno, minha adolescência, né? Como não ficar feliz? Olha, que tristeza, né? Bom, e assim, consternado pela falta de amor à vida que vocês têm, né? Pela falta de pulsão de vida freudiana que vocês estão apresentando aqui, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Provavelmente assombrados pelas sombras arquetípicas do passado de vocês, todos totalmente incapazes de serem felizes. Como não ser feliz? O semestre está acabando. E com essa mensagem positiva e mais positiva, a partir de amanhã temos 2 idades vacinadas por dia em Maringá. Isso significa que você aí novinho da sala, com seus 20 anos de idade, provavelmente vai estar vacinado no final de julho. O Luiz, por exemplo, com seus 18 anos, né? Provavelmente no final de julho estará vacinado. Luiz, você já não tá vacinado? Eu já tô vacinado faz tempo, que eu duro. Duro não, daria tudo para estar vacinado. Pois é. Mas vão estar em breve. E melhor ainda, né? Vão estar na sala de aula, né? Muito em breve, no segundo semestre. Hoje há uma possibilidade de esperança de eu dizer. A gente vai estar em sala de aula. Professor, assim, eu fico muito contente de ouvir isso. A única coisa que me preocupa é uma pessoa chamada Paulo Roberto falou que vai fazer a gente copiar o CPC inteiro na mão. Então, a Ele única não parte deu, que me deixa triste de voltar para a sala de aula é essa. ele não deu esse trabalho ainda? Não, ele falou que vai esperar o segundo semestre, deve ter menos tempo ainda para fazer, entendeu? Ele olhou com um ar assim, bem Ele vai draconiano com a gente, compadecer. assim. Compadecer o Paulo, realmente a distância faz vocês não conseguirem conhecer a pessoa, né? Eu vou gravar essa parte na hora. Sabe qual que é a minha preocupação? Hum. Porque eu faço as anotações da sua aula só, né? Só digitando, senão eu não consigo. Uhum. Aí eu tenho que carregar uma mudança para ir até a faculdade. Sim. Porque escrever no caderno não dá. Não dá. Porque claro, você falou A, eu tô escrevendo A, já foi, tá no Z, aí ainda tô lá no A. Não, vai dar tudo certo, vai ser tudo maravilhoso. E mais, digo mais. Não, eu tô pensando agora, quando terminar de
processar essa aula, eu vou cortar só a parte que você fala que o Paulo vai ter compaixão e vou soltar no grupo dos professores. Eu acho que eles estão precisando se divertir um pouco. Aluna do primeiro ano achando que o Paulo vai ter Ai, compaixão. professor, não é isso. É que eu acredito em todas as pessoas no geral. E agora ele tá Não moderno, faça agora virar ele tá uma dando piada. Ele tá dando agora aula com uma um constelação atrás. fundo com o planeta Terra no fundo, assim, ó. Ele tá moderno, não. Eu vou entrar nessa aula dele, eu preciso ver isso. Eu preciso ver Não, isso. o planeta Mano, Terra parece lá que tá no atrás, Jornal assim, ó. Nacional, não A parece, coisa... Luiz? Um azul assim. Parece o William Bonner apresentando o Jornal Nacional, sabe? Na bancada, assim, ó. Aquele planeta atrás. O Paulo tá mais para Globo Rural do que para William Bonner, né? Mas tudo bem. Vamos ser sinceros. Mas enfim, logo logo estaremos aí, logo logo vocês estarão em sala. Já pensou? Que coisa, gente? Eu não sei mais eu não sei se eu tô preparado, não. Eu não sei mais dar aula na sala de aula, não sei como que faz mais. Tô preocupado. Né? Professor, mas vai continuar gravado, né? Vai ser híbrido, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque. Nossa, professor, porque se não for, eu vou dar sugestão. Maravilha essas aulas gravadas, viu? Não, não tenha dúvida. Principalmente no dia igual hoje, assim, sabe? Que a alma já abandonou o corpo e esse desfalecido conjunto orgânico está aqui sentado pensando o que eu estou fazendo, porque a alma já abandonou, né? De Luiz, cansaço, mas você tem que lembrar que faz 2 semanas que você está fazendo imposto de renda. Essa aula aqui já está morta com todo mundo nessa situação aqui faz 2 semanas, 3. Né? Você tá brincando, professor, que tá esse clima de Não, velório depois disso. Não, gente, vamos mudar aí. essa festa virou enterro. Não tenha dúvida. Bom, mas essa aqui é nossa penúltima aula de conteúdo do bimestre. Lembrando também, pessoal, que vocês têm esse trabalho de semestral para entregar, né? E a boa notícia é que se a gente volta, acabou isso, daí vai ser prova, né? Vocês vão adorar fazer minha prova, garanto para vocês. Professor, posso aproveitar para tirar uma dúvida? Tirem uma dúvida. É porque assim, ficou uma resenha crítica, né? Aí ontem eu até fui tirar essa dúvida com a professora Débora. Porque a resenha crítica, eu acho que são entre 4 a 6 páginas só né, para ser uma resenha, contando com a introdução e conclusão. Eu não sei se é isso mesmo que o senhor está esperando, ou se o senhor quer mais do que essa quantidade, ou se eu posso fazer dentro da quantidade de uma resenha mesmo, porque a resenha é bem sucinta, né? Então, não sei o que o senhor está esperando, então eu estou meio com essa dúvida. Eu estou esperando as férias, né? Fora as férias, é aquele negócio, essa parte metodológica, método, como é que faz a resenha crítica, é com a Débora. A minha questão na correção... Que daí eu fui falar para ela pediu para eu falar com o senhor. Não, mas falei com ela ontem. A minha questão é conteúdo, né? Minha questão é o que vai estar escrito lá. Não então, eu posso manter a resenha crítica em 6 páginas ou eu posso ultrapassar também, não tem problema. Por mim, sim. Por mim, sim. Tanto faz. Aí não vai ser uma resenha, mas tudo bem. Mas vai ser... provavelmente vai ser alguma coisa mais... Veja, Gabriela, não tem essa questão de limite ou mínimo. Mínimo de páginas sempre tem, normalmente, em trabalhos científicos. Mas limite é meio que uma coisa ali, sabe? Por exemplo, revista científica para artigo. Eles dão um limite de página de 20 páginas. Mas eu já publiquei artigo de 40 páginas. Eles colocam ali para ninguém ir muito, né, não ficar se sentindo muito, mas isso daí nunca prejudica, né? E a mais não é tão prejudicial. Normalmente o I a menos que é um pouco mais prejudicial, né? Que eu fiquei com essa dúvida, porque ela tinha falado de uma resenha crítica, e quando eu comecei a construir, eu comecei a pensar que talvez ultrapasse um pouco, e aí eu fiquei pensando nisso, né? Aí não vai ser uma resenha, daí vai ser, se não tiver problema, tudo bem. O único problema de ultrapassar, eu me lembro quando eu fui qualificar a minha dissertação do mestrado, que meu orientador falou, não se preocupa com o tamanho não, só vai. Eu escrevi, sei lá, na época. Acho que quando eu fui para qualificação tinha umas 500 páginas escritas. Daí a banca pediu para eu cortar um monte de coisa. Então o que eu tinha escrito, perdi. Joguei fora. Né? É só essa dor no coração. Depois você vai pegar o seu orientador e ele vai começar a cortar as coisas. Então escrever a mais só tem esse problema. Mas não, só quero ver esses trabalhos. Vamos ver aí se o Dr. Matheus... Né? Esses dias eu entrei na aula do Matheus.
teve um conflito e tal. Enfim. Mas Agora tem até tem o Neymar agora, né? Também jogador de seleção, né? Então, pois é, pois é. Mas a da enfim, Copa América, né? Que a gente vai começar a Copa América. Aí vai ser divertidíssimo. Vamos, ó, então essa aula aqui é a penúltima. Aula que vem a gente faz uma finalização total desse semestre. Semestre que vem, então, começa uma vida nova, a gente começa falando, a gente vai ficar um tempo falando do artigo 5º do Teorias dos Direitos Fundamentais propriamente ditos. Temos muito que conversar. Se animem, que a gente vai em frente. Hoje não tá difícil, não. Hoje tá tranquilinha a matéria. Tá tudo mais tranquilo. Depois que vocês pegaram o jeito, já tá ficando tranquilo de vocês entenderem. Vou compartilhar a tela com vocês. Bom, tá certo. Pessoal, dando prosseguimento, então, à nossa matéria, hoje a gente vai falar um pouco de estrutura de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Esse sentido que a gente vai dar aqui é a leitura da própria Constituição, né? Sob a perspectiva da leitura da Constituição, onde a gente vai observar, onde a gente vai definir, como que a gente vai definir, qual é a amplitude, se a gente pode dizer assim, né, de aplicabilidade daquela norma. É interessante essa matéria porque é aquela questão, toda lei é abstrata, né, é um dever ser puro, como vocês já bem sabem, só que, ao longo do tempo, a própria estrutura constitucional começa a se preocupar em definir como que essa lei vai se irradiar em sua aplicação. Então aqui a gente vai ter algumas estruturas, né? A primeira estrutura um pouco mais abstrata e as outras estruturas um pouco mais objetivas, sobre como que se dá a dimensão da aplicabilidade do fenômeno, né? Ou seja, a norma estrita, em que sentido, em que dimensão ela pode ser aplicada a partir da leitura constitucional. A gente deve observar aqui que, em primeiro lugar, a gente vai ter essa ideia de eficácia sociojurídica, que tem muito a ver, essa aqui que eu falei para vocês, que seria um pouco mais abstrata do que as outras três. Mas vocês já conhecem mais ou menos o que a Constituição quer dizer com uma aplicabilidade sociojurídica, porque vocês estudaram, a gente estudou lá atrás o La Salle, lembra da Constituição Sociológica, da aplicabilidade da Constituição, que a Constituição tem que ter a ver com um sentido real, né, um sentido real do poder político. Tem que representar as estruturas reais do poder, né? E eu até separo aqui, eu separei uma citação aqui que eu copiei para vocês do livro do seu ex-presidente, Michel Temer. Michel Temer tem um excelente livro de direito constitucional, já falei para vocês. Não é um livro atualizado, é um livro que parou de ser atualizado lá na primeira metade da década de 2000, né, com coisas novas, ou seja, para se atualizar em conceitos novos constitucionais não vale a pena. Mas o Michel Temer tem um bom livro de direito constitucional, né? Nem parece, né? Enfim, mas ele é bom em direito constitucional. Mas o Michel Temer ele classifica a eficácia sociojurídica da seguinte forma: ó. Eficácia sociojurídica se verifica na hipótese de a norma vigente, isto é, com potencialidade para regular determinadas relações. Então a gente está falando uma norma que ela tem efeitos práticos, né, em conteúdo fenomenológico da sociedade, ser efetivamente aplicados a casos concretos. Esta eficácia perdão, em seu conteúdo jurídico, significa que a norma está apta a produzir efeitos na ocorrência das relações concretas, mas já produz efeitos jurídicos na medida em que sua simples edição resulta na revogação de todas as normas anteriores que com ela conflitam. O Temer está querendo dizer para a gente aqui que essa amplitude da eficácia sociojurídica, ela vai ter duas dimensões. A primeira, puramente jurídica, que ela vai ser uma eficácia pura só pela sua formalidade e pela sua constitucionalidade.
Então, a norma constitucional, ela é eficaz? Ela é eficaz. A norma constitucional, ela é formal? Ela é formal. A norma constitucional, ela está de acordo com a própria Constituição? Essa norma nova, essa norma editada, ela contradiz a Constituição? Não. Então, ela gera efeitos. Efeitos ela tem, né? Então, eu vou... Cadê o lapisinho aqui? Eu vou tentar resumir isso em palavras para a Gabriela conseguir copiar no caderno dela. Caderno não, na digitação. Né? Então, do ponto de vista jurídico, né, a gente tem a formalidade que gera efeitos. Que tipo de efeitos? Efeitos puramente jurídicos. Né? Os efeitos jurídicos por si. Aqui a gente tem uma ideia, né, de efeitos ligados a um conteúdo de dever ser para bons leitores de Kelsen, como essa sala é. Conteúdo de dever ser. Então, do ponto de vista jurídico, ela gera efeitos. Porém, de outro lado, a gente tem um conteúdo sociológico, né? que ele está ligado a o conteúdo da norma, não a formalidade, o conteúdo real, ou seja, o conteúdo da norma constitucional, ele se coaduna com a pretensão social propriamente dita. Então ele faz sentido social, sentido sociológico. E esse conteúdo geral, ele não gera efeitos, ele gera eficácia. Né? Então você tem a eficácia como conteúdo, como elemento sociológico. Né? A eficácia a eficácia e os efeitos, gerando efeitos conjuntos, né? A eficácia e o efeito, vai gerar a aplicabilidade constitucional. A Constituição é aplicável na sociedade. O termo constitucional, ele é aplicado na sociedade. Bom, mas isso não é óbvio? Não, não é óbvio, pessoal. Não é óbvio. Definitivamente não é óbvio. Existe um estudo, até indico esses estudos para vocês, né? Existe um estudo de um autor alemão chamado Harold Kindermann. Né? Harold Kindermann. Que vocês não precisam ler o Kindermann, não. Tá? Porque o que eu vou indicar para vocês é um livro brasileiro de um jurista brasileiro excelente, né, que estudou o Kindermann, o Luhmann, etc., que é o Marcelo Neves, que editou o livro Constitucionalização Simbólica. Esse livro aqui é muito legal para os estudantes de direito. É um livro bem legal esse daqui. Para estudantes, para vocês. O Marcelo Neves, ele vai entender na constitucionalização simbólica a partir dos estudos do Kindermann. Tá? Ele vai entender, né, uma inaplicabilidade constitucional natural. Uma inaplicabilidade natural. O que significa uma inaplicabilidade natural? Quando a lei é editada, ela é editada para ser formal, para ser constitucional, né, para ser formalmente viável, mas desde sua elaboração, ela é feita para não ser eficaz. Né? Ela é feita para não ser eficaz. É isso aqui que eu acho bem interessante do trabalho do Marcelo Neves, baseado no trabalho do Kindermann. Né? O Kindermann, ele vai tratar sobre a ideia de legislação simbólica, né? E isso vai... cadê meu marcador de página?
Isso vai trazer uma ideia de que existem possibilidades de constitucionalização, ou seja, de produção de conteúdo constitucional, que, apesar de formal, ele já tenha na sua nascença uma intenção de ineficácia, né? Ou seja, eu coloquei eficaz aqui, deixa eu colocar ineficácia, melhor, né? Ineficácia. A ineficácia. Isso a partir do Kinderman, né? O Marcelo Neves ele vai mostrar para a gente que existem 3 possibilidades de ocorrer um bloqueio na eficácia sociojurídica, né? E esse bloqueio ele vai estar a partir da ideia de confirmação de valores sociais, a partir da ideia que ele vai chamar de, o Kinderman vai chamar de legislação álibi. Em terceiro lugar, aqui já não se baseando mais no Kinderman, mas no Schmitt, na crítica à democracia parlamentar do Schmitt, ele vai trazer a fórmula de compromissos dilatórios. Que eu tenho muito apego, porque fórmula de compromissos dilatórios foi meu projeto de iniciação científica lá, quando eu estava no mesmo lugar que vocês aí no primeiro ano. Meu projeto de iniciação científica na época foi sobre fórmula de compromissos dilatórios. Enfim, em Carl Schmitt, né? É interessante pensar isso aqui, porque o que ele quer dizer com isso? Vejam, a própria atividade política ela pode gerar uma constitucionalização por alguns movimentos. Por exemplo, confirmação de valores sociais. A confirmação de valores sociais, ela estaria naquela necessidade de demonstração de poder político para a população. Então existe uma demanda nacional, uma demanda popular, uma demanda sociológica que o Estado não tem condições de cumprir, né? O Estado não tem condições de cumprir. Não tendo condições de cumprir, esse Estado, ele acaba... esse parlamento acaba aceitando uma estrutura legal, sabendo que ela vai gerar ou ineficácia ou inclusive inconstitucionalidade, mas daí não é mais problema meu, eu fiz, né? Isso é muito comum na estrutura brasileira, né? Aquela estrutura que o parlamento faz uma estrutura legal, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, é claro que passa, né? Hoje em dia a comissão, a CCJ é presidida pela Bia Kicis, né? Como que não vai passar? É manifestamente inconstitucional, e daí passa, sabendo-se que essa lei aprovada, essa constitucionalização aprovada, vai para o STF, e o STF vai considerar inconstitucional, porque ela tem um problema de constitucionalidade ou de eficácia. Daí, quando o STF vai lá e desmonta essa legislação, fala, essa lei não se aplica, né? Essa legislação não se aplica. Daí o poder político fala, não fui eu, foi o STF, né? Eu fiz minha parte, o STF que não fez. Mas o Kinderman e o Neves, eles vão observar essa ideia de que na natureza da legislação, ela já foi feita sabendo-se disso, né? Existem vários exemplos disso, né? Acho que um exemplo interessante, que não chegou a passar, né? Que foi proposto, mas não chegou nem a passar, por causa de crise política, etc., era tal da ideia da redução da maioridade penal, né, da redução da maioridade penal para 16 anos, que é uma impossibilidade constitucional. Se passasse, seria inconstitucional, né? Tanto do ponto de vista da constitucionalidade pelo STF, quanto pelos tratados de direitos humanos que a gente é signatário no Brasil. A gente não conseguiria fazer essa redução da maioridade penal, não há essa possibilidade. Mas existe toda uma proposta, né? E no final das contas você acaba jogando para outras responsabilidades, mesmo sabendo que isso não ia dar certo. Isso aí é típico de confirmação de valores sociais, é para demonstrar poder parlamentar, né? E principalmente para fazer toda uma guerra fria entre poderes, né? Também isso daí também tem toda essa relação. Do outro lado, a gente tem uma demonstração de capacidade de ação do Estado no tocante a problemas sociais, né? Que é a legislação álibi. A legislação álibi é uma legislação aberta,
né? A legislação álibi é uma legislação aberta. O que ela produz? Ela faz uma lei que dá a impressão que está resolvendo o problema social, mas ela de fato não tem um projeto que de fato atribua confirmação de valores sociais. Um exemplo interessante é aquelas unidades de segurança de ocupação que tinham no Rio de Janeiro durante o governo Lula, né, que foram colocados como manifestação de segurança pública, mas não tinham como gerar efeito sobre a ocupação do tráfico de drogas no Rio. Ela era praticamente simbólica a presença dela ali, né? A gente tem várias questões no Brasil também que elas existem formalmente. Elas existem formalmente, mas elas não são projetadas para gerar, de fato, os efeitos necessários, né? Isso daí teria a legislação árabe. E, por fim, que é o mais comum de todos, a fórmula de compromissos dilatórios, que é uma ideia muito clássica, que é aquela ideia de quando, a partir do pluralismo político, né, do partido, da situação e da oposição, da dificuldade de negociação entre a situação e a oposição, não se chega em consenso. Só que a sociedade demanda uma resposta legislativa. Daí o que se acaba fazendo? Por que fórmula de compromissos dilatórios? Os compromissos eles são dilatados para efeitos que não desagradem os conflitos partidários, os conflitos representativos, né? É feita uma norma que não desagrada ninguém. E normalmente essa norma que não desagrada ninguém não tem uma eficácia muito bem estabelecida. Um exemplo classiquíssimo disso é um exemplo de 2006, né? Na reforma da lei de drogas, né? A gente teve uma reformulação, a lei de drogas anterior foi totalmente acabada, né? Acabaram com a lei de drogas anterior e foi feita a lei nova, né? A lei de drogas. Bem, essa lei de drogas já começa polêmica, não entra aqui na ideia de compromissos dilatórios, né? Mais de confirmação de valores sociais, onde foi feito o artigo 33, o tráfico de drogas, que subia a pena extremamente, né? A pena foi muito agravada sobre o tráfico de drogas no Brasil e principalmente deixou muito aberto, dando praticamente a identificação, se você era usuário ou traficante, na mão do policial, né, que faz sua apreensão. Isso aí na época foi muito polêmico, até hoje é, e não só até hoje é polêmico, como, né, de 2001 em comparação com 2001 até 2010, né, naquela época, né, naqueles primeiros 10 anos, até 2011, a gente teve uma crescente de 200% do encarceramento brasileiro, né? Por coincidência, ali, logo depois do aumento da lei de drogas sobre a perspectiva do tráfico, a gente teve um boom de 200% de encarceramento em massa, né? Muito conhecido aqui no Brasil sobre, né, o maior apocalipse de encarceramento da história do Brasil. É interessante, né? O nosso atual presidente é o cara do bandido bom e bandido morto, né? Mas quem prendeu a galera, quem fez um massacre, como falam, um massacre penitenciário no Brasil, foi o inimigo político dele, né? Foi o Lula que fez um dos maiores massacres penitenciários do Brasil, né? Com respaldo no qual ele apoiava. Bolsonaro nem nisso consegue ser competente, né? Puta merda, nem nessa estrutura. Nem para fazer o que ele gosta. Mas, enfim. É irônico, né? Eu acho maravilhosa essa questão. Mas, enfim, não era esse o ponto. O ponto maior não era sobre o tráfico. Era sobre o porte, o uso. Né? O uso. Porque o uso de drogas, né, ele já vinha uma discussão, e essa discussão existe há décadas, que é a discussão sobre a descriminalização ou a criminalização do uso de drogas. E é uma discussão que não é fácil, ela tem muitas demandas sobre isso, né? É que hoje está meio pervertida essa ideia, né? Mas normalmente é que ficou uma loucura aí de estrutura moral por trás dessas questões, né? Mas até algum tempo atrás, até 10 anos atrás, você estava dentro da pauta liberal, né? Essa ideia, né? Que defendia ao mesmo tempo, por exemplo, porte de armas e liberação das drogas, a partir do fundamento do liberalismo mesmo, né? Liberalismo econômico. Mas, enfim, e também pela criminologia, né? A partir da própria ideia do encarceramento em massa. A questão é,
a gente tinha ali um debate muito difícil de se fazer no parlamento, onde uma parte do parlamento mais conservadora queria uma pena, né, uma estrutura punitiva para o porte ou uso pessoal de drogas. E outra parte do parlamento, não. A outra parte do parlamento queria a descriminalização do uso de drogas. Né? E não se chegou a consenso. E o que foi feito? Foi feito o artigo 28, que é um dos símbolos da legislação simbólica por forma de compromisso dilatório no Brasil. Por quê? Porque é um crime sem pena. Ele permanece como crime, ou seja, ele gera reincidência. Ele gera reincidência. Então, se você for preso mais de uma vez, né, se não tiver transação se você for processado por porte de droga, você é processado e gera reincidência. Só que, por outro lado, a pena do crime, ela é uma admoestação, uma advertência. Né, uma advertência, feita ali na própria audiência. E o que é mais irônico, que prova a simbologia dessa lei, de como ela foi mal feita, né, do artigo 28, quando você tem uma pena, vocês vão aprender isso em direito penal, quando você tem uma pena inferior a 1 ano, você pode pedir a substituição da pena. Né? É praticamente automática a substituição da pena para benefício do réu, porque a pena é muito baixa. Daí, normalmente, nesses casos, o que acontece? Você pega, em vez de prestar serviço à comunidade ou qualquer coisa assim, porque a pena é muito baixa, você fica lá 2 anos indo no fórum, assinar por mês, todo mês lá. O que é mais penoso? Você levar uma bronca do juiz durante a audiência ou ficar 2 anos todo mês indo no fórum? O benefício é mais penoso que a pena. Essa que é a grande ironia do negócio. Ou seja, essa lei não teve cabimento, senão uma simbologia, né? Para quem não conseguiu decidir. Esses aqui são exemplos clássicos. A constitucionalização simbólica é um problema clássico da eficácia sociojurídica. Ela tem eficácia jurídica formal, mas do ponto de vista da eficácia, ela não tem. E aí, estão entendendo isso aqui? Certeza? Beleza. Não tô confiando em vocês hoje, eu vou falar sério. Não tô confiando nessa cara de vocês, não. Ela é formal, mas não quer dizer que mas ela não é eficiente, não é isso? Isso é eficaz. Né? Não é eficaz. Isso. Tem criança gritando aí, Gabriel. Tem criança É gritando. o popular para inglês Todo ver. dia. Isso daí é isso aí mesmo. Não é para inglês ver, Luiz, é para a ONU ver. Né? Para as nações é quase inglês. Bom, seguimos. Então, aí a gente entra na estrutura pura, textual da lei. Tá? A estrutura textual da lei, a gente vai ter primeiro um dos elementos mais objetivos da eficácia, né, da eficácia jurídica. Né, aquela que, na tradição jurídica, ela vem da tradição jurídica norte-americana, né, que vai ser chamada das self-actings. Aqui tá certo. Das self-actings, né? Essas self-actings, elas têm uma função, essas normas constitucionais de eficácia plena, em que o conteúdo constitucional ele esgota, né? Ele esgota e traz toda a possibilidade de aplicação. Né? O próprio conteúdo textual da norma esgota a aplicabilidade. Né? Aplicabilidade, ou seja, a gente está falando de eficácia sócio-jurídica, né? Aplicabilidade da norma. A gente vai poder chamar isso daqui também de eficácia imediata, né? Direta, integral, de aplicabilidade imediata, direta, integral. Né? Essa ideia, as normas de eficácia plena,
Eu também reservei aqui uma citaçãozinha para vocês aqui do José Afonso da Silva, que ele vai falar da seguinte forma: as normas de constitucionais de eficácia plena são as que receberam do Constituinte normatividade suficiente à sua incidência imediata. Situam-se predominantemente entre os elementos orgânicos da Constituição. Não necessitam de providência normativa posterior para sua aplicação. Criam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, desde logo exigíveis. Bom, para ficar claro para vocês, vamos abrir a Constituição. Se vocês tiverem Constituição aí com vocês, vou pedir para vocês abrirem vocês, porque se eu mudo a tela, saem as anotações aqui. Se quem não tiver aí, está na frente do computador, digita no Google Constituição, né, que vocês vão abrir a Constituição. Bom, como exemplo, vamos ver ali, primeiro, o artigo 14 da Constituição. Abram aí o artigo 14 da Constituição, que é um artigo que vai tratar sobre direitos políticos. Um artigo que vai tratar sobre direitos políticos. Esse artigo, ele vai falar o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos nos termos da lei. Beleza, isso aqui tudo bem. Não é isso que vai nos interessar. É o parágrafo 2º. Né? Olha o que o parágrafo 2º apresenta. Não podem alistar-se como os eleitores estrangeiros e... desculpa, li errado. Alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Olha só que interessante. A gente tem aqui, na própria Constituição, uma delimitação legal expressa, objetiva e geral sobre quem pode votar. Não, mas aqui está falando quem não pode. Exatamente. Se a gente tem uma regra excludente, a Constituição está dizendo para a gente que todo mundo que não sejam os estrangeiros e o pessoal em serviço militar obrigatório pode votar. Né? A soberania popular pode ser exercida por essas pessoas. Isso daqui não necessita, e pensem comigo aqui, não necessita de regulamentação posterior. Você não precisa de uma lei para regulamentar a capacidade de sufrágio universal. A própria Constituição dá conta disso. Mas daí vem aquela pergunta. Preso pode votar? Pode. Não dá para fazer uma interpretação extensiva se a Constituição é clara quanto ao seu conteúdo. Analfabeto pode votar? É claro, de onde vocês tiraram isso? Claro que pode, né? Mas é uma pergunta muito recorrente. Né? Essa ideia de procedimento, a Constituição já traz. Né? A Constituição já traz. Outro exemplo, vamos lá no artigo 17 dos partidos políticos. Né? O Caput vai falar sobre a liberdade de criação de partidos políticos no Brasil. Né? Daí vocês desçam lá para o parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Né? Então, o partido político não pode se munir de atividade paramilitar. Então, não adianta você querer que o PCC seja partido político, não pode. Né? Não adianta você querer que a tropa de Deus acima de tudo seja partido político, não pode. Não pode ter organização paramilitar em partido político. Eu não preciso constar isso na lei de partidos políticos, né? Nas leis posteriores, nas leis não constitucionais sobre partido político, justamente porque isso já está expresso na Constituição e está completo. Não há abertura para interpretação dessa bodega aqui. Né? Não tem como questionar essa questão aqui. Né? Vamos mais um. Ó, o artigo 19, logo ali embaixo. É vedado à União, aos estados e seus federais municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvenciadas embaraçadas de manter com eles ou com seus representantes relações de dependência ou aliança. Então, o Estado não pode manter relação com a igreja, recusar a fé de documentos públicos, né, se o documento é público, isso daqui. Aconteceu até recentemente, vocês viram? Que o advogado no Mato Grosso, foi em Goiás, não lembro, ele foi fazer um atendimento ao cliente dele no presídio,
Daí ele apresentou a carteira da OAB, a policial falou que não podia, porque aquela carteira não valia nada, e algemou ele, né? Prendeu ele, por estar no presídio. É um documento público, não pode recusar a fé. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre brasileiros. O artigo 19 veda a União, Estado e Distrito Federal essas relações. Se é vedado, não tem ampliação, não é necessário fazer outra lei, não é necessário fazer nada mais do que isso, né? A ideia, vocês estão entendendo qual que é a ideia da eficácia plena? É aquela que, por si, né, pela própria norma constitucional, apresenta todas as suas hipóteses de aplicação. Não há extensão interpretativa, não há confusão interpretativa, não tem nenhuma relação que não seja a relação de exaustibilidade por si, né? A norma se apresenta em si fundamentada. E aí? Perguntem. Nada? Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, professor, só que ela não é aberta à interpretação. Tá nela, não é mais ou menos isso? Perfeito, isso aí. E se não tá nela é porque tá em tudo, tá nela também. Como assim? Se tá nela, tá em tudo? Não, se não tá nela é porque tá. Por exemplo, não tá dizendo que quem não é... Entendi. Entendeu? Entendi. A omissão dela não permite, vou restabelecer, a omissão da norma não permite uma reinterpretação por outra norma. É basicamente isso mesmo, né? Basicamente isso. A própria lei estabelece em si que ela não vai precisar de outra formulação. Perfeito, muito bom. Vou fazer chamada aqui para vocês correr. Eu também vou pegar uma coquinha ali, porque a garganta tá seca. Uma água, aliás, né? Não pode ficar bebendo Coca-Cola. Enquanto eu faço chamada aqui de vocês, 5 minutos, tá? A gente já vai acabar logo hoje, vai ser tranquilo. Aí vocês vão poder lá ir na beleza de vocês lá do grupo de Kelsen. 5 minutinhos, 5 minutinhos no máximo. Vamos lá. Algo para te contar. Espero que você não conte pra ninguém. Sei que você sente medo de ter que ficar sem alguém que goste de você também. Saiba que comigo também foi assim. Já reclamei pro céu que ninguém gosta de mim, mas só você pensar que o saiba que eu estou
E aí? Pensaram em alguma dúvida? Não. Nossa. Beleza. Pessoal, então, prosseguindo. Agora com a eficácia contida. Bom, pessoal, as normas de eficácia contida, né, também vão ser chamadas de prospectivas, elas também vão ter uma aplicabilidade direta, assim como a eficácia plena, tá? Mais possivelmente, daí, lembrando o conceito que a Gabriela deu agora de que não tem discussão, essas têm. Essas possivelmente sua aplicação não será integral. Né? A aplicação da norma de eficácia contida, ela em geral, ela pode não ter sua integralidade, né? Ao contrário do que vai acontecer, né, com a plena, essas normas constitucionais, elas vão ter referências que podem só se concretizar com lei posterior, né? Elas podem vir a se concretizar com fatos pressupostos a elas, né? E eu acho que um artigo que a gente pode analisar aqui, que é bem interessante para vocês, são os artigos de estado de defesa e estado de sítio, né? Que eu acho que vai ficar bem claro para vocês, que é o artigo começando lá pelo 136 da Constituição, né? Que é o estado de defesa. Se vocês acompanharem comigo aí o que é o estado de defesa, vocês vão ver que... Né? Abrem aí, o Luiz está voltando aí também. 136, professor? 136. O estado de defesa ele vai dizer o seguinte, vejam só, acompanha comigo. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa, né, Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou paz social ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidos por calamidades de grande proporções de natureza. Basicamente, o estado de defesa vai ser uma intervenção estatal local, específica. Por instabilidade institucional, pode ser... Lembrem lá da greve da Polícia Militar no Espírito Santo, teve estado de defesa ali, ou mesmo por grandes proporções de natureza, como Covid, né? O que você precisa fazer, por exemplo, lockdown, né? Claro que aqui, por que vai ser local? Porque aqui tanto não foi um estado de sítio, porque foi determinado aos governos, né? Essa estruturação para ter habilidades locais. Ou seja, não é uma coisa geral que o Estado vai poder determinar geral para todo mundo, né? Mas o que vai ter uma eficácia contida aqui? Vai ser o parágrafo 1º, né? Vejam só, vocês vão entender. Ó. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos dos limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes: restrições de direito, né, direito de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Né? Vejam aqui, por que isso é uma eficácia contida, meus caros? Olha, que interessante. O decreto irá determinar o tempo de sua duração. Né? Claro que no parágrafo 2º, a gente vai ver aqui que o tempo de duração não pode ser superior a 30 dias, podendo ser prorrogado por mais uma vez. Mas a lei não diz quantos dias vão ser. Ele dá uma discricionariedade para o presidente da República determinar qual vai ser. Está escrito aqui que o presidente pode dar só 5 dias. Não, ele vai falar até 30, podendo ser prorrogado. Então, isso vai depender do caso concreto. Não está descrito na Constituição. Né? As áreas. Está falando quais áreas? Limite de áreas? Não. Está falando que essas áreas poderão ser determinadas pelo presidente da República. Consegue compreender? A
a lei, ela não está falando, ela deixa bem claro, ela tem eficácia de aplicabilidade sobre as estruturas, mas ela dá certa discricionariedade que vai ser aplicada no caso concreto, por lei ulterior, aqui no caso o decreto presidencial. Né? Então, apesar de você ter um procedimento bem delimitado, aqui que vai proibir determinadas restrições, que não vai poder exacerbar determinados limites, cada decreto de estado de defesa vai ser diferente, por motivos específicos. Então, sim, aqui você vai ter uma ampliação, de certa forma, quando for necessário essa aplicabilidade. Né? Essa aplicabilidade. A mesma coisa, meus caros, no estado de sítio, né? Que está ali logo embaixo no 137, né? Que é a mesma coisa, ouvido do Conselho da República, autorização para decretar estado de sítio. Daí vejam só, o artigo 137 ele vai ter uma eficácia plena. Acompanha comigo aqui no 137. Por quê? No 137, ele vai decretar que estado de sítio só é cabível em comoção grave, de repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Tem como declarar estado de sítio em cima de uma rebelião? Não, não pode. De protestos? Não pode. Né? Aqui a gente tem uma eficácia plena. Está bem delimitado no 137 o que a gente pode e o que a gente não pode fazer no estado de sítio. Só que se vocês forem ainda dentro do estado de sítio, lá no artigo 139, né, vocês vão ver, na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no 137.1, né, 137.1, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem ineficácia do estado de defesa. Né. Com base nisso, só poderão ser tomadas contra pessoas as seguintes medidas: obrigação de permanência em localidade, detenção em edifício destinado, restrições relativas à inviolabilidade, blá, 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 blá. Beleza. Mesma coisa aqui. Você tem obrigação de permanência em localidade determinada. Qual localidade determinada? Vai depender do decreto. Né? Detenção em edifícios não destinados a acusados ou condenados por crimes. Quais edifícios? Vai ser determinado por decreto. Então, aqui no estado de sítio, por exemplo, a gente tem as duas espécies, da eficácia plena e da eficácia contida. O 137 com eficácia plena, porque você não pode sair, ampliar a interpretação dos incisos do artigo 137, e no artigo 139 você tem eficácia contida, onde o decreto ele vai ter certa flexibilidade de delimitação das suas especificidades dentro dessa realização. Conseguem compreender? O Luiz falou que não. Eu fiquei meio perdido agora aqui. Dá para dar uma exemplificada, professor, assim que... Dá. Bom, ó, pensa comigo, Luiz. É por isso que é até interessante o exemplo do 137 e do 139. Os dois dizem respeito ao mesmo instituto, né? O Instituto do Estado de Sítio. Estado de sítio é aquele que vai ser decretado durante excepcionalidade grave, né, no Estado. Então é um estado de exceção, de fato, né, suspensão de direitos, etc. O artigo 137 ele vai falar que existem só duas hipóteses de decretação de estado de sítio. Né, só duas hipóteses. Isso significa dizer que a gente não pode inventar hipótese, não pode fugir desses dois incisos. O presidente da República, quando ele for decretar, ele vai ter que decretar só nesses dois casos. Né? Não vai poder ampliar a interpretação disso. Ele vai ter que se fundamentar se está dentro dessas duas hipóteses. Uma dessas vai ter que se aplicar. Ele não pode interpretar a mais. Isso é uma norma de eficácia plena. Né? Dentro dessa norma do artigo 137, toda a sua aplicabilidade ela está resguardada. Não tem nada que ela não seja resguardada aqui. Não pode interpretar a mais. Já no 139, né, a gente tem uma margem de discricionariedade ao presidente da República. Ele pode fugir dos incisos? Não, ele não pode. Mas, quando fala obrigação de permanência em localidade determinada, ele tem que determinar que localidade é essa. Não tem? Ele tem que falar qual localidade, onde vai ser. Isso depende do caso concreto. Então, isso daqui não está estrito na Constituição.
vai precisar dele dizer o que é. Então a Constituição não dá conta de tudo, né? A Constituição não dá conta de tudo. Ela precisa de um complemento dentro da sua estabilidade, mas precisa de um complemento. Esse complemento é limitado, é delimitado, né? Mas ele precisa que o presidente da República não só respeite os incisos, mas também complemente de alguma forma o conteúdo desses incisos. Né? Nesse exemplo aqui, obrigação de permanência em localidade determinada. Por exemplo, o toque de recolher, né? Você conhece o toque de recolher? Período de tal hora até tal hora, dentro da própria residência, com exceção de saúde, etc. Esses elementos não estão na Constituição. Esses elementos precisaram do decreto, né? Precisaram do decreto mostrar. O que já não pode acontecer no 137, porque no 137 ele não pode ter essa flexibilidade de detalhizar mais no decreto do que o que já está presente na Constituição. Assim dá para entender ou ainda não? Então me explica Sim, aí. agora eu consegui entender, professor. Então me explica aí. Vou te explicar. O 137, a gente está vendo numa eficácia plena. Por quê? Porque não tem dúvida, ele já abrangeu o que tinha que abranger, então não tem como escapar para as bordas, entendeu? O 139, eu tenho a possibilidade de chegar até as bordas, mas eu não posso ultrapassar porque tem uma beirada e eu vou cair. Perfeito. Então não é qualquer borda que eu vou ir. Eu vou determinar o tamanho dessa borda, que daí já não é uma eficácia plena. Isso é bom de analogia, né, Luiz? É papel Gente, higiênico, é eu borda. acho incrível essa capacidade. Porque olha o que eu entendi. Eu entendi assim, que aqui, então, é uma dessas duas opções que são eficácia plena. Ou é comoção grave de repercussão nacional, ou é declaração de estado de guerra. Isso. Fora isso, não pode ser determinado. Já a eficácia contida no caso da obrigação de permanência, a gente tem que complementar com o local. Então, a gente tem uma possibilidade de indicar um local que será obrigada à permanência. No caso, ela te dá abertura para decidir um complemento. Sim. Foi isso que eu entendi. Agora, esse negócio de bordas e blibli, acho chique, mas... Isso é talento. É o jeito de cada um assimilar, Gabi. É o jeito de cada um assimilar. Né? Isso é talento. Eu acho chique. Uma vez, eu e um colega meu, que é muito bom, que ele é muito bom de palavra, ele sabe explicar as coisas com uma destreza, rapidez, objetividade. Ele é professor de cursinho, né? A gente foi escrever numa disciplina sobre o mesmo tema. O que eu escrevi deu 62 páginas. O que ele escreveu deu 7 páginas. E o dele claramente estava muito mais claro que o meu. Né? Tem gente que tem esse talento de usar as palavras de forma objetiva e dar solução. Eu fico falando 2 horas se deixar. Eu nunca acho que tá claro o suficiente. Eu que acho que não me enquadro nenhum dos dois. Eu não sei. Claro que sim. Professor, eu só fiquei com uma dúvida que não tem a ver, mas já que a gente já falou. Por favor. O que é o Conselho de Defesa Nacional? O Conselho de Defesa Nacional, ele é como que eu vou falar? Uma instituição, tá? É uma instituição ligada ao Poder Executivo, tá? Que é convocada, que é escolhida pelo Poder Executivo, né? Se você observar, isso daí está no artigo 89, né? O artigo 89 da Constituição. Deixa eu abrir aqui para você, até facilita. Aqui, ó. Artigo 89. O Conselho da República é um órgão superior, né? Aqui é o Conselho da República. Desculpa, é o artigo 91, que é o Conselho de Defesa Nacional. Artigo 91. O Conselho de Defesa Nacional é um órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático. E dele participam como membros natos. Era 89 mesmo, professora, a dúvida. A dúvida não é o Conselho de Defesa, é o Conselho da República. Tá. O da Defesa eu já tenho uma noção. Sim. É um órgão, é como se fosse um conselheiro do rei, né? O Conselho da República. Ele é órgão superior de consulta do Presidente da República, que está o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes da maioria e da minoria da Câmara, por isso que você sempre tem líder de maioria e de minoria, né? Os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal, o ministro da Justiça. Daí, além disso, vão ter 6 brasileiros natos, 6 cidadãos normais, com mais de 35 anos, com idade sendo 30 anos de idade, sendo nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara, todo com mandato de 3 anos. Né? Daí você pode ver aqui embaixo no 90, Luiz, que
eles vão ter que se pronunciar quando for caso de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Sempre que a gente tiver crise institucional no Brasil, seja por conta de defesa, seja por conta de soberania, se convoca o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, né, que é composto por essas instituições e por 6 cidadãos. E esse conselho dá parecer que, de certa forma, ele vincula a decisão do presidente da República. Se o presidente da República não seguir o parecer do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, isso pode gerar crime de responsabilidade, etc. Né? É justamente por ter uma estabilidade da discricionariedade da presidência da República sobre efeitos de crise. Né? A gente, em todo mandato, a gente tem um Conselho da República e um Conselho de Defesa Nacional. Perfeito. Professor, relendo o 136, me veio uma preocupação sobre o ano que vem, aí eu falei, deixa eu ver quem compõe isso aqui para mim saber se eu durmo em paz e já começo a ficar atormentado, né? Não, mas começa a ficar atormentado. Não, pode começar a ficar atormentado. Você nunca foi chamado, Luiz, para ser do Conselho da República? Não foi. Você não tem 35 não anos sou ainda. esses... Você não tem tenho, 30, exatamente. Você não tem 35 anos ainda. A questão é essa. Mas beleza. Deu para entender, então? Ok, meus caros. E por último, mas não menos importante, as normas constitucionais de eficácia limitada. Né? Essas aqui, as normas constitucionais de eficácia limitada, elas não têm efeito imediato, direto ou integral. Elas têm o efeito contrário, elas têm efeito mediato, indireto. Né? Elas têm aplicabilidade reduzida. Né? É interessante que esse tipo de eficácia, né, elas vão condicionar. Eu não anotei nada na eficácia contida, mas isso aqui eu vou anotar. Elas vão condicionar a eficácia normativa a uma lei ulterior. E essa lei ulterior vai ter uma espécie normativa específica, que vai ser chamada de lei complementar. É a lei complementar. Vocês já viram falar de alguma? A lei complementar tal. Né? A lei complementar é uma espécie legal que diz respeito a uma norma constitucional que complementa o conteúdo de uma norma constitucional de eficácia limitada. Né? Ela dá um sentido, a norma constitucional dá um sentido teleológico, dá uma finalidade, mas em si ela não apresenta, né, condições específicas de aplicabilidade. Ela não tem aplicabilidade em si. Ela depende de uma norma posterior. Como eu coloquei aqui para vocês, ou ela vai partir de um princípio institutivo ou de um princípio programático. Né? Que a gente também pode chamar de o princípio institutivo de organizativo, vamos dizer assim, né? ou de princípio programático. Eu vou dar exemplos, que eu acho que com exemplos fica mais fácil para vocês aqui. Bom, em primeiro lugar, como um princípio institutivo, antes eu vou anotar aqui para ficar mais fácil para vocês, a gente vai ter uma ideia, né, de esquemas gerais de estruturação institucional. Esquemas gerais de estruturação institucional que vão ter peso. Para que serve isso? As instituições em si, né, as instituições, né, os órgãos, as entidades, elas vão ter peso constitucional. Elas vão estar presentes na Constituição. Entretanto, apesar de estarem presentes na Constituição, a sua regulamentação não vai estar na Constituição. A sua regulamentação, ela vai depender, né, de outras estruturações. Né? Deixa eu abrir aqui para vocês, para dar um exemplo. Deixa eu pensar aqui um mais fácil aqui. Tá. Cadê?
Já sei. Abram aí no artigo 22. No artigo 22. Vejam só, o artigo 22, ele vai ter algo que, a princípio, vou dar esse exemplo primeiro, justamente para a gente evitar confusões. Ele tem uma estrutura que, a princípio, parece ser uma norma de eficácia plena, né? Porque ele está falando de processo legislativo, o artigo 22 da Constituição, e ele vai falar que compete privativamente ao Executivo Federal, né, legislar sobre todas essas matérias aqui, que vão estar nos incisos infra. Né? Então, todas essas matérias aqui só podem ser legisladas pela União, pelo Poder Legislativo Estadual. Então, a tudo indica aqui uma eficácia plena. Entretanto, a gente tem o parágrafo único, que vai falar: lei complementar, olha aqui, uma lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas a esse artigo. Então, veja, a gente tem, então, por exemplo aqui, a gente tem, serviço postal, peguei um aleatoriamente aqui, serviço postal. Serviço postal só pode ser legislado pelo Legislativo Federal. Só que o parágrafo único fala: se você quiser que alguma espécie de serviço postal possa ser legislada por estados membros, pode. Mas daí você vai criar uma lei complementar que vai dar as limitações de exercício da legislação de um estado membro sobre essa natureza. Né, sobre essa natureza. Então, aqui a gente fica numa função normativa bem aberta, né? Isso aqui fica bem delimitado no sentido de que o Estado ele pode criar outros elementos, ele pode criar outras fundamentações que permitam uma ampliação da interpretação de uma interpretação legislativa, né, de uma interpretação da Constituição. Deixa eu pegar outro exemplo para vocês aqui. Aqui, pega uma questão que não tem... vocês vão perceber que não tem mais essa ideia, mas é interessante a gente pensar. Eu vou dar um exemplo legal para vocês. Pega o artigo 33, que vai tratar sobre territórios. Pessoal, olha só, a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Olha que artigo aberto. Né? A lei vai dispor. Inclusive, a lei vai dispor sobre a integração de territórios a estados brasileiros. O que é território? Território é um local no Brasil que não está vinculado a nenhum estado membro. Tem no Brasil? Não mais, porque todos os territórios já foram instituídos. Um exemplo clássico dos territórios, né, é Fernando de Noronha. Já foram para Fernando de Noronha? Não? Pô, caramba, o negócio ali é bom, né? O negócio ali é especial. Como vocês sabem, né? Salário de contador não dá, professor. Só de professor, só salário de professor. Fernando de Noronha, como vocês já devem lembrar, faz parte de qual estado? Vocês lembram? Aulas de geografia? Vocês lembram? Pô, nossa, gente, vocês estão ruins de geografia, hein? Pernambuco, né? Exatamente. Só que ele faz parte de um local que chama região intermediária, porque ele não é nem perto de Pernambuco. Né? Se vocês olharem no mapa, Fernando de Noronha não é perto de Pernambuco. Não chega a ser... Existem outros estados ali da costa nordestina que são muito mais próximos do que Pernambuco. Por que isso? Porque uma lei
complementar, baseada em quê? Baseada em royalties, baseada em impostos e numa negociação parlamentar, entendeu que não valia a pena traçar Fernando de Noronha a partir da territorialidade mais próxima. Então, olha só que maravilha. A Constituição determina que a legislação dos territórios, protege os territórios. Só que veio uma lei complementar e incorporou Fernando de Noronha a um território, a um estado que nem perto dele é. Né? Que nem perto dele é. Justamente por questões aí estruturais, questões de impostos, etc. Outro exemplo interessante para a gente são os sindicatos. Né? A sindicalização ela é prevista como direito social. Né? Os sindicatos são previstos como direitos sociais da Constituição. Só que lá, no artigo dos sindicatos, está falando que lei complementar disporá sobre forma, eleições, mandatos, blá, 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 blá. Ou seja, toda a estrutura dos sindicatos. Que lei é essa? Não foi feita até hoje. A gente não tem uma lei de regulamentação de sindicato. Então, veja, a gente depende de uma lei de regulamentação de sindicato justamente para ter uma abrangência total de como funciona o sindicato. Se a gente não tem, então tem toda uma loucura aí sobre como que funciona o sindicato, etc. Porque a gente depende de uma lei complementar. Essa é a ideia aqui. A ideia é que quando a gente está falando em eficácia limitada de princípio institutivo, aquilo que institui o Estado, que organiza o Estado, né, vai depender de outra lei para regulamentar. Então, por que vai estar na Constituição? Só para garantir aquele conceito, aquela contextualização. Mas como vai funcionar, depende de outra lei. Né? Depende de outra lei. Bom, agora, nas normas de princípio programático, basicamente acontece a mesma coisa, só que uma questão mais conceitual. Perdão. No Instituto Geral da Constituição, que vai depender de outra lei. Eu indico para vocês o artigo 196, que trata de saúde. O artigo 193 trata de saúde. O texto vai estar assim, ó, só o artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem redução de risco de doenças e de outros agravos de acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação. Beleza, tá garantido pra gente, mas como? Bem, como vai depender de lei complementar. Então vai ter que ter uma lei complementar para estabelecer o SUS, vai ter que ter uma lei complementar para estabelecer políticas públicas de promoção de saúde e assim por diante. A Constituição garante, mas não explica como. Então a gente vai precisar de outra lei que nos dê as diretrizes de como isso vai ser aplicado. Não? A gente vai precisar de uma outra lei. Todos vão ser mais ou menos nessa ordem, né? Peguem, por exemplo, ali o artigo 205. Educação. A educação, direito de todos, dever do Estado, da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo, exercício da cidadania e sua qualificação de trabalho. Como? Bom, daí depende de uma lei complementar que institui ensino público, que institui escolas municipais, escolas estaduais, formação de professores, salários, estatutos, tudo isso não feito pela Constituição, feito por outras legislações. Ela é prevista na Constituição, mas o que regulamenta são outras leis, a chamada lei complementar. Né? Daí vai ter lá o 215, que é a cultura, o 218, que vai falar sobre ciência e tecnologia, o 277, que vai falar de proteção da criança. A proteção da criança do 277 é interessantíssimo, porque foi mais que uma lei complementar. Claro que foi por conta de pressão internacional, por causa de um acordo internacional, mas foi feito um estatuto, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, para a proteção da criança. Dá para entender isso, meus caros? Que bom! Que bom. Professor, acho que eu me perdi. Então se encontre, falei. O senhor acabou de falar das normas de princípio programático? Programático. Por que princípio programático? Diga. Não, pode falar. Elas vão
veicular, vamos falar assim, a Constituição ela vai estabelecer, e para que se veiculem programas, vamos colocar como programas, né? Programas a serem implementados pelo Estado. Então a Constituição vai falar, o Estado, você tem que fazer isso, é obrigatoriedade sua fazer isso. Só que daí eu só vou garantir aqui, mas como você vai fazer não é problema meu, você faz uma lei depois, né? Então o primeiro, né, organizacional, né, institutivo, ele vai organizar instituições. O segundo, né, do princípio programático, ele vai estabelecer programas a serem estabelecidos por lei complementar. Eu assimilei assim. Agora eu entendi. É como se ele desse a base, né? Ele preparasse o terreno, desse a base, falasse que em cima você vai fazer a lei. Do lado aqui tem a casinha onde a gente guarda as ferramentas, as instituições. E ali está o material, que é as coisas que vai construir a casa, entendeu? Isso. Tem um papel higiênico, e ele tem dois lados. Você pode puxar por cima, pode puxar por baixo. Mas vocês conseguem entender a diferença da eficácia contida da limitada? A contida está lá, todos os elementos. Só que vai ter uma pequena discricionariedade do que mexer. Né? A limitada não. A limitada ela só está o contexto geral. Ela pode ser mexida em qualquer estrutura, desde que não exclua esse direito. Né? Essa é a diferença. E aí? Bom, se está tudo bem, se está tudo certo, se está tudo tranquilo com todos vocês aí, né, com vocês três, os outros nem tanto, né? A gente encerra por aqui, são 22... Professor? Oi. Não, já que encerrou a aula, já que o senhor vai encerrar, eu tenho uma dúvida, mas é relativa ao livro. Pode falar. Se eu puder. Ele vai falar sobre duas teorias, né? Uma teoria tradicional, aquela que a gente sabe que já foi engolida, beleza, e a nova teoria. E daí ele vai falar que tem duas teorias, a teoria da capacidade de direito e a teoria do exercício não coincide. O que ele quer dizer com isso, essa criatura, professor? Esse homem aqui tá difícil, viu? Isso é bem simples. Eu não sei qual era a marca do vinho que ele tomava, mas eu tô procurando, viu? Isso é bem simples. Quando a gente aplica a teoria da capacidade, né, o que a gente está falando é que a gente está determinando o direito a partir de um processo subjetivo do indivíduo. Desculpa, de um processo objetivo do indivíduo. Como, por exemplo, o quê? Idade. Né? Como a gente define a validade dos atos jurídicos daquele sujeito? Se esse sujeito é legalmente capaz. Legalmente capaz. Né? Significa dizer que a gente vai ter uma demonstração específica, objetiva na lei, que vai falar os atos jurídicos tomados por esse sujeito, relevante ou não, baseado em um elemento objetivo. No nosso caso aqui pode ser, por exemplo, idade. A gente tem a capacidade jurídica determinada pela idade. Ou, por exemplo, capacidade postulatória, que é a capacidade de postular em direito, que é exclusiva para advogado. Então você precisa ser advogado, um conteúdo objetivo, né? Ou para a defensoria pública. Já quanto à capacidade de exercício, essa é subjetiva. Essa é subjetiva. Por exemplo, capacidade mental, né? Anulabilidade de atos por discussão de capacidade mental de determinado sujeito. Significa dizer aqui que em um lado a gente está deixando expresso o conteúdo objetivo da lei e de outro a gente está precisando determinar um conteúdo subjetivo. A preocupação do Kelsen é quem decide pelo conteúdo subjetivo do exercício. Então o grande problema dele ali é como que a capacidade de exercício ela pode ser ligada a uma capacidade objetiva do fato, né? Uma capacidade objetiva, como é o caso da capacidade. Né? Que isso vai ser aplicado. Né? Por exemplo, hoje você não tem uma discussão sobre capacidade jurídica, né, subjetiva. Você vai ter a capacidade, você vai ter 3 tipos de capacidade na nossa legislação, por exemplo. Totalmente capaz, parcialmente capaz ou incapaz. Né? Vão ter procedimentos legais no Código Civil que vão determinar o que é cada um deles. Inclusive, se você fizer negócio jurídico, por exemplo, com incapaz, esse negócio é nulo. Né? Então tem características objetivas. O problema do Kelsen é que determinar a capacidade jurídica pelo exercício vai sempre trazer um problema de quem decide que aquele exercício ele é capaz ou não. Então você vai atribuir um conceito fenomenológico, um conceito subjetivo, um conceito que depende de decisão de alguém. E ele, mais uma vez, está tentando fugir da ideia de decisão.
Dá para entender isso? Consegui entender, inclusive, por exemplo, que ele deu no livro agora, com essa fala sua, fazendo uma ligação. Porque ele tenta pôr a capacidade de exercício, inclusive, sobre responsáveis, Uhum. né? Sobre terceiros. E aí Terceiros, é. ele faz um Verdade. bolo ali que eu falo, meu Deus, eu tive que ler e voltar, que dificuldade para dizer Tem, que o terceiro é responsável. tem isso tanto que tem aquela, como que chama aquela teoria do domínio do fato, que foi utilizada na época na Lava Jato, lembra? Que se alguém sabia, é responsável também. Se você tinha conhecimento, você também seria responsável. E a teoria do domínio do fato nem diz isso. E no parecer do Gilmar Mendes, na época, ele trouxe isso aí que você está perguntando, essa parte do Kelsen, sobre a implicação da teoria do exercício, que ela vai ser subjetiva demais a ponto de você poder, por exemplo, imputar terceiro um ato de outra pessoa. O ato da pessoa por conta do exercício. O pai e a mãe vão ser responsáveis porque eles criam um filho e o exercício do filho é respondido pelos pais. Mas isso não existe, né? Eu sei que tem gente que acha que isso existe, né? Que tem até gente que fala, né, para a criança, se você fizer isso, seu pai vai ser preso. Lógico que não vai ser, né? Tem personalidade jurídica específica. Então é isso que o Kelsen está definindo aí, está tentando encontrar um caminho da capacidade para que a capacidade seja objetiva e legal e fugir da substancialidade. Beleza? Esse Kelsen ainda trabalha, né? Nossa senhora, professor. E é o duro que ele vai numa linha, mas ele vem com os exemplos. Ele tá, sabe quando a pessoa tá indo bem, você fala, agora vai dar futuro, ele vem com exemplo, que eu não sei. Ele tá indo bem, dando uma dor de barriga nele, ele fala, agora eu vou escrever a dor de barriga aqui como exemplo. Aí... Agora você imagina, eu tô estudando esse cara desde 2009, é muito tempo lendo essas besteiras, tem hora que eu não aguento mais ler ele, esse discurso dele é muito chato, muito chato. É difícil. Tem uma hora que dá vontade de desistir. Mas não desiste nunca, a gente não desiste nunca. Tô quase. Nossa, mas você está no primeiro semestre. Calma. Né? Tem mais 9 pela frente. Mais 9 semestres pela frente. Então, melhor já começar, já desistir agora. Né? Não, essa turma ninguém vai desistir. Essa turma aqui enfrenta os problemas de frente. Não fala por mim, não, pelo amor de Deus. Bom, vão pro grupo de vocês lá, vão discutir essa maravilha aí que tá na mão de vocês. Vão se divertir um pouquinho que vocês merecem. Então, tchau. Até mais.